Pausa. O livro de Atos dos Apóstolos não é uma história isolada, perdida nas páginas das Escrituras. Pelo contrário, ele é a continuação direta e vibrante de uma narrativa que já havia começado. Para compreendermos sua profundidade, precisamos voltar um passo e olhar para o Evangelho de Lucas. Ambos os livros foram escritos pelo mesmo autor. Lucas, o médico amado, um historiador meticuloso, um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Ele inicia ambos os relatos com uma dedicação a um homem chamado Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus. Lucas não estava apenas escrevendo para um indivíduo, mas para todos os que desejam conhecer a verdade de forma ordenada e segura sobre os eventos que transformaram o mundo. No Evangelho de Lucas, o autor nos apresenta a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro livro é sobre tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele estabeleceu o fundamento, plantou a semente do reino e preparou seus discípulos para a missão. O Evangelho termina com a promessa do Consolador para capacitar testemunhas. Atos retoma a história exatamente onde Lucas a deixou. Agora, Jesus continua a agir através do seu corpo espiritual, a Igreja, pelo poder do Espírito Santo. Pausa. Se Atos fosse uma peça, os apóstolos seriam atores de destaque, Pedro, Paulo, mas o verdadeiro protagonista é o Espírito Santo. Atos é a história do Espírito em ação. A promessa de Jesus cumpre-se no Pentecostes, com um som como de um vento impetuoso enchendo toda a casa. Não foi brisa suave, foi tempestade divina, sinal audível e visível do poder de Deus. O vento é invisível, mas seus efeitos inegáveis. Árvores, folhas, navios impulsionados. Assim o Espírito move corações, quebra barreiras, impulsiona a Igreja. Ele deu ousadia a Pedro no Pentecostes, e milhares creram. Guiou Filipe ao eunuco etíope, abrindo portas para a África. Falou em Antioquia. Separai Barnabé e Saulo para a obra. Impediu Paulo na Ásia e o direcionou à Macedônia, Europa. O Espírito é pessoa divina. Guia, conforta, convence, capacita e dá poder. Sem ele, organização humana. Com ele, movimento invencível. As brasas do Evangelho foram sopradas. Judeia, Samaria, Fenícia, Chipre, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e, por fim, Roma. Transformou pescadores em pregadores, perseguidores em apóstolos e abriu portas aos gentios. Atos é o Evangelho do Espírito Santo. Atos é estruturado magistralmente, seguindo um roteiro geográfico e teológico que o próprio Jesus estabeleceu antes da ascensão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Fase 1, capítulos 1 a 7. Foco em Jerusalém. Pentecostes, pregação corajosa, milhares convertidos, vida em comunhão. Perseguição e o martírio de Estevão catalisam a dispersão. Fase 2, capítulos 8 a 12. O Evangelho na Judéia e Samaria. Filipe prega. O eunuco é alcançado. Conversão de Saulo. Portas abertas aos gentios com Cornélio. Fase 3. Capítulos 13 a 28. Viagens de Paulo até Roma. Igrejas plantadas na Ásia Menor e Grécia. Antioquia, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto. O livro termina com Paulo pregando sem impedimento em Roma. A missão alcançou o centro do império. Pausa. Embora o Espírito seja o protagonista, ele opera por meio de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias. Pedro, o que negara Jesus, é transformado em pregador intrépido. Faz milagres e confronta o sinédrio com coragem, abrindo portas aos gentios. Estevão, um dos 7, cheio de fé e do Espírito, recapitula a história de Israel e testemunha com o rosto brilhando. Morre como primeiro mártir perdoando, e a dispersão se inicia. Filipe, evangelista em Samaria e no deserto. Barnabé, filho da consolação, apresenta Saulo,
e forma parceria missionária. Paulo domina a segunda metade de Atos, de perseguidor a apóstolo após Damasco, teólogo, missionário, plantador de igrejas. Suas viagens, seus sermões e suas provações revelam paixão incansável pelos gentios. Companheiros, Silas, Timóteo, Lucas, não eram super-heróis, vasos de barro com o tesouro do Espírito Santo. Paulo personifica a missão até os confins da terra. Pausa. A estratégia do Espírito se materializa nas 3 viagens missionárias. Primeira viagem, partida de Antioquia com Barnabé. Seguem para Chipre. O Evangelho enfrenta o poder e avança. Depois, Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra. Aclamados como deuses e depois apedrejados, Derbe, igrejas estabelecidas entre gentios. Segunda viagem. Após discordância, Paulo parte com Silas para fortalecer as igrejas. Em Troade, a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Obedecem e levam o evangelho à Europa. Em Filipos, a conversão de Lídia inaugura a igreja europeia, e o carcereiro também crê. Tessalônica enfrenta tumultos. Em Bereia, examinam as Escrituras. Em Atenas, Paulo fala do Deus desconhecido com linguagem filosófica. Em Corinto, 1 ano e meio de trabalho. Não temas, eu estou contigo. Terceira viagem, consolidação e aprofundamento das igrejas. Éfeso torna-se epicentro. Paulo ensina por quase 3 anos. Curas e abandono da magia impactam a cidade. O Evangelho confronta estruturas sociais e econômicas. Apesar de naufrágios, prisões e açoites, milagres confirmam a pregação. Pausa. Atos não é só expansão geográfica, é a formação da igreja. Cumprimento de promessa tecida ao longo de Israel. Deus relacionou-se com Israel, mas prometeu uma nova aliança para todas as nações. A igreja é o novo templo, de pessoas, onde o Espírito habita. O Espírito derruba barreiras, sobretudo entre judeus e gentios. A visão de Pedro e a conversão de Cornélio confirmam a inclusão. Atos 15 ratifica. Gentios são salvos pela fé, sem a lei mosaica. Uma igreja plural. Lídia, uma escrava liberta e um carcereiro. Ricos e pobres, livres e escravos, homens e mulheres, unidade aos pés da cruz. Prioridades são reordenadas. Partilha, cuidado, oração. Jesus é o cumprimento das promessas a Abraão e Davi. Pelo Messias, todas as famílias da terra são abençoadas. Ser povo de Deus é questão de fé. Um convite aberto a todos. Pausa. Atos termina de forma aberta. 101, viveram felizes para sempre. Paulo está em prisão domiciliar, mas o Evangelho segue sem impedimento. A história não acabou. Existe um capítulo 29. Ele é escrito pela igreja a cada geração. Somos atores no palco da redenção hoje. Dependência radical do Espírito. A igreja avançou de joelhos. Não por programas, edifícios ou carismas, mas por submissão ao Espírito. Clamemos por um novo derramamento. Ousadia para testemunhar. Missão sem barreiras. Para todos, em todos os lugares. Do vizinho às nações, do rico no condomínio ao pobre na favela, do acadêmico ao trabalhador. Missão local e global. Coragem e perseverança. Prisões, açoites e até a morte não detiveram o Evangelho. O vento do Espírito continua a soprar. As brasas continuam a se espalhar. Cabe a nós pegar a tocha e escrever o próximo capítulo com fé e coragem.